pessoal, boa tarde. Será que a gente já tem algumas pessoas acompanhando? Bom, o que eu selecionei para a gente conversar hoje? Pensar um pouquinho em coesão, tá? A gente já vem trabalhando aí a questão de elaborar tese, a questão de parágrafo padrão, né? A gente viu como essas coisas se organizam em relação à coerência do texto, para configurar um projeto de texto. A gente tem analisado os textos nota 1000, em alguns momentos a gente tem analisado aqueles que chegaram muito perto, ou não chegaram perto por causa de língua portuguesa, ou não chegaram perto por causa de algum pequeno detalhe em termos da construção da coerência, né, que caiu ali naquele limiar do avaliador. Então, em outros momentos a gente vai ver isso, né, estudar, discutir com mais calma, né? Se a aula tiver muito resumida, eu quero que vocês me deem um feedback para eu melhorar, vou fazer uns vídeos mais curtos, né? Programei aí um bate-papo de mais ou menos 1 hora. Pode ser que a gente precisa aumentar isso em outro momento, né? Se a gente não fizer esse ao vivo, a gente faz, eu gravo vídeos, né? A gente não conseguiu acertar muito a qualidade da luz aqui, mas em algum momento a gente vai acertar isso. Bom, mas aí voltando em relação à coesão, é essencial que a gente tenha um domínio do que ela significa no texto, tá? Então, o que é a coesão? É a ligação que a gente vai estabelecendo entre uma palavra e outra, entre uma expressão e outra, entre uma ideia e outra. Quando a gente está lendo um texto nota 1000, eu sempre gosto de que vocês observem ao longo do texto essas palavras, né, essas expressões, até para a gente ter uma noção da dimensão de quais são os elementos essenciais para estabelecer essa coesão. Eu trabalho normalmente com vocês dentro de 3, né, segmentos: a coesão referencial, a coesão lexical e a coesão sequencial. Quando a gente vai tentar medir o quanto elas aparecem, a gente vai observar que essas duas, elas vão estar do mesmo lado da balança em relação à sequencial. Muitas pessoas que não têm um domínio grande em relação à coesão, elas vão decorar uma dúzia de conjunções, advérbios, expressões, né, algumas locuções, e vão lançá-las ao texto sem ter domínio do que elas significam e o que carga significativa elas vão trazer, né, na construção das ideias, para explorar o tema, para defender a tese, tá? Mas a gente precisa ter um domínio um pouquinho maior. Eu separei alguns exemplos aqui, só para quem ainda tem uma dificuldade com essa terminologia, perceber o que significa uma coesão referencial. Referencial vem de referente, tá? Então, uma vez que eu comecei a falar sobre um tema como excesso de informação, eu aprendi quando eu comecei a fazer redação que eu não posso repetir a palavra várias vezes no texto. Então, um recurso que eu tenho muitas vezes é usar os pronomes para eu poder ir fazendo essa referência ao longo do texto e evitar essas repetições, tá? Um outro recurso é usar a coesão lexical, porque eu já aprendi também que para eu evitar repetição, eu vou usar muitas vezes sinônimos, tá? Então, quando eu estou usando palavras com uma carga significativa, agora a gente vai comprar para a mãe, uma carga significativa grande, a gente está dentro do âmbito lexical, tá? Às vezes eu vou ter palavras que vão funcionar como sinônimos, que vão ter uma carga significativa maior e umas que vão ter uma carga significativa menor. Por exemplo, se eu quero retomar o tema de um modo mais genérico, eu posso retomar falando sobre essa questão. A palavra questão, ela tem um significado muito maior do que um pronome, só que ela pode retomar vários outros assuntos, tá? Mas dentro do texto, quando eu estou dando uma sequência no que eu estou falando, né, essa palavra com essa carga significativa, ela vai retomar, né, ela também vai ter essa função referencial para lembrar ali quem está acompanhando o meu texto de que eu ainda continuo falando da mesma coisa, só que eu não usei a mesma palavra, tá? É claro que a coesão, ela é essencial para me ajudar a construir a coerência, ok? Na semana passada eu gravei um videozinho rápido falando sobre os 4 elementos básicos da coerência interna, e um deles era a relação.
Então, a coesão, ela vai nos ajudar justamente a construir essa relação entre as ideias, tá? Muitas vezes a gente vai inserir uma ideia nova para fazer progressão temática, principalmente repertórios. E às vezes, né, um avaliador lê e a gente vê que ele penalizou, porque às vezes a construção dessa relação não ficou legal. Onde normalmente a gente pecou? A gente pecou na coesão, tá? Bom, e aquela que é a que a gente mais vai usar, porque a todo momento a gente vai progredindo o tema, a gente vai fazendo essas retomadas, seja de modo referencial, seja de modo lexical. Quem está ali nos ajudando todo momento é a coesão sequencial, tá? Bom, quando eu, por exemplo, estou finalizando um argumento e eu vou lá e coloco assim, logo, tal problemática, de novo, tal problemática, eu tenho um referencial que apareceu anteriormente, tá? Ela, ao mesmo tempo, lexical, porque problemática a gente já pensa em alguma coisa que tem mais substância, tá? Só que, quando ela está aparecendo na sequência de um conectivo que dá a ideia de que eu vou concluir, tá? Eu vejo que eu já combinei os 3 tipos básicos de coesão para estabelecer o sentido daquilo e encaminhar aquilo que eu estou querendo argumentar, tá? Em resumo, o que eu preciso ter noção em relação à coesão? Ela é um instrumento extremamente necessário, ela é o que vai dar a liga entre uma coisa e outra, e eu tenho uma série de recursos que eu posso utilizar, recursos linguísticos que eu posso utilizar. E que quando eu falo em recursos linguísticos, eu estou falando sobre as classes de palavras, tá? A referencial, eu vou trabalhar muito com a categoria dos pronomes. A lexical, eu vou ficar muito dentro dos substantivos, tá? E a sequencial, eu vou ficar dentro da classe das preposições, a classe das conjunções e dos advérbios. Não são somente essas, porque muitas vezes um adjetivo vai me ajudar a estabelecer referência e vai me ajudar a estabelecer essa referência lexical também, um numeral. Os próprios verbos, eles têm uma carga semântica alta, eles vão nos ajudar aqui dentro do âmbito lexical, tá? A única classe de palavras que a gente não considera um elemento de coesão são as interjeições, que inclusive são palavras que a gente pouco vai usar, ou melhor, a gente não vai usar num texto dissertativo argumentativo, porque tem uma carga subjetiva muito grande, tá? Então, todas as outras vão nos ajudar, ok? Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês em relação à coesão. É claro que o material tem mais exemplos, o material ele vai ter um texto. Eu peguei o texto que eu postei, né, no final de semana da Gabi. É claro, né, a gente tem um cachorro querendo participar aqui também, tá? Ô, Flávio, depois você vem dar uma olhada aqui nos comentários, fazendo um favor. É bem capaz que daqui a pouco a gente tem um filho aqui também, querendo participar da nossa aula, tá? Então, assim, só fechando essa parte pra gente vir pra essa parte que eu acho que aqui a gente pode construir, né, um conteúdo mais legal para hoje. Eu preciso ter em mente que todas as etapas do meu texto, desde a introdução ao fechamento, né, na conclusão, eu preciso ir gerenciando esses recursos de coesão, tá? Então, claro, eu tenho uma lista de elementos que eu posso memorizar? Sim, vocês têm, tá? Eu quero inclusive que vocês me digam depois se vale a pena um videozinho com mais detalhes. Eu posso tentar fazer uma outra montagem para mostrar melhor esses exemplos, né? E quando a gente está ao vivo a cores, vocês estão com o material na mão, vocês estão olhando, o material está aqui bonitinho, preparadinho já, tá? Só não enviei ainda, mas eu vou enviar. Porque aí a gente pode ter uma noção maior, uma dimensão maior, tá? Depois eu peço que vocês deem uma olhada lá no texto que eu postei, né, da Gabi, e eu vou colocar de novo. Então, eu fui pintando os diferentes tipos de coesão. Quando a gente vê o verdinho e o rosinha, tá? A gente tá ou com coesão sequencial ou com a coesão lexical, né? Então, a gente vê que vocês lidam com isso o tempo inteiro. E eu gosto que vocês olhem para os textos e a gente analisa para vocês terem a dimensão do quanto vocês sabem usar.
Vocês só precisam ter essa consciência, tá certo? Bom, eu coloquei também já um texto no caminho, no material, tá? É de uma garota de Brasília, para vocês observarem. Depois também vou gravar um videozinho comentando com vocês, mas eu quero que fique como um exercício, um pequeno exercício de casa, que vocês possam tentar identificar dentro da classe dos pronomes, dos sinônimos com substantivos, das conjunções, das preposições, das locuções adverbiais, tá? O que vocês já conseguem identificar, tá? E uma última coisa em relação à coesão. O Enem tem sido bem rigoroso em relação ao que ele quer para avaliar a nota da competência 4, tá? Para quem ainda não tem essa dimensão, a competência que vai avaliar a sua capacidade de usar coesão no Enem é a competência 4. Em outras provas, como da VUNESP, da FUVEST, da UFO, ou ela vai estar associada à modalidade, tá? Formal da língua portuguesa, ou ela vai estar associada à coerência, ou ela vai estar sozinha, tá? Então, assim, ela é uma competência que sempre é avaliada e é sempre cobrada de vocês. Por isso que a gente tem que ter um bom domínio de coesão, né? E não ter esse bom domínio e dar algumas escorregadas pode ter uma penalização de alta a moderada, mas sempre há uma penalização, que seria uma penalização moderada, né? Aquela que uma repetição pode ser suavizada, né? Uma pouca diversidade, alguns tipos de recursos, que seria uma penalização mais grave. Por exemplo, o Enem, se você usar um onde sem, né, o valor locativo em um lugar físico do mundo real, você tem uma penalização grave de 40 pontos. Isso para quem está querendo chegar perto da nota 1000 é uma penalização muito grave, tá? Porque perder 40 pontos por uma palavra, né, dói muito no coração. Quem já perdeu sabe disso. Bom, o que o Enem tem cobrado de vocês aí há um tempo? Não pode ter inadequação. Então, uma palavra que eu sempre falo para vocês, não sei usar o onde direito, porque ele me ajuda muito nessa vida, né? Parece que ele encaixa bem, perfeitamente em tudo. Não sei, não tenho certeza, vamos eliminar esse onde. Não sei usar o tal do cujo, vamos eliminar esse cujo. Não sei usar o mesmo sozinho, gente, isso já foi uma questão da Unicamp, tá? Não vamos usar. Os professores gramatiqueiros de língua portuguesa, né, eles arrepiam quando eles veem o mesmo sozinho, tá? Então são pequenas palavrinhas, 12 palavrinhas, né, que podem aí tirar 40 pontos do nosso texto, tá bom? O que mais que o Enem tem cobrado aí ao longo do tempo? De novo a pamonha, né? Quando a gente organiza o texto, vamos pensar que nós estamos organizando o nosso texto em 4 parágrafos. Fiz a minha introdução, fiz o meu primeiro argumento, fiz o meu segundo argumento e vou fazer a minha conclusão, tá? O Enem tem cobrado de vocês a presença de recursos de coesão, que estabelecem uma sequência, mas que estabelecem uma sequência com uma carga de sentido. Ele tem que ter um pouco de sentido, tá? Em 2 momentos entre os parágrafos. Então, eu pelo menos preciso, entre o argumento 1 e o argumento 2, usar um recurso, e entre o argumento 2 e a conclusão, usar um outro recurso. Se eu não usar entre introdução e argumento 1, tudo bem, né? É permitido. Inclusive, se eu quiser usar aquelas expressões que alguns consideram bem clichês, como primeiramente, a princípio, de fato, nesse contexto, nesse cenário, primeira análise, tanto faz, né? Qualquer coisa que você quiser usar aqui. Eles não vão considerar essa cobrança, mas também não vão te penalizar. Se nesses 2 outros momentos a gente não enriquecer o texto com elemento de coesão, a gente vai ser duramente penalizado, de 40 a 80 pontos. Então o que eu uso? A gente tem coisas muito básicas para usar aqui. Por exemplo, eu sempre digo, gente, portanto, é tão básico, tão bonito. Vamos iniciar a nossa conclusão com portanto, né? O que o portanto está dizendo em termos de sentido? Que eu estou concluindo, que eu estou chegando num ponto final. Eu posso usar até um por fim. É clichêzão? São. Mas
são clichêsões que me garantem de não ter uma penalidade grave, tá? E entre o primeiro argumento e o segundo argumento, aqui a gente tem uma diversidade de recursos. Eu posso desde, se marquei que eu vou começar o primeiro argumento, posso marcar que eu vou começar o segundo argumento, em segundo lugar, em segunda análise, por exemplo, tá? Eu posso acrescentar a ideia de que eu vou adicionar uma discussão, tá? Então, além disso, nossa, eu gosto tanto de além disso. Tem muita gente que ama o outro assim, né? Já aprendeu a fazer em redação. Ele também cabe bem nesse local, porque você dá aquela ideia de que você quer adicionar e ao mesmo tempo comparar pontos, né, de análise aí dos seus argumentos. Eu posso colocar alguma coisa que eu quero opor, um entretanto, no entanto, né, um por outro lado. Então, assim, aqui eu tenho uma diversidade de recursos que eu posso utilizar. É claro que não adianta eu memorizar essas duas coisas. Eu preciso lembrar, tá, de que dentro do meu texto eu também vou enriquecer as partes do texto. Então, se eu quero garantir 200 pontos nessa competência, eu vou minimamente organizar o meu texto em 4 parágrafos. Cada parágrafo eu vou organizar minimamente de 2 a 3 frases, ou seja, vai aparecer 2 ou 3 pontos finais para que eu possa ligar uma frase com outra com esses recursos de coesão. Então, aquelas listas que vocês pegam de recursos de coesão, que estejam aqui dentro dessa tríade, vocês vão tentar espalhar isso ao longo do texto. Lembrando que o sentido desses elementos. Porque senão, além de eu estar fazendo inadequação na coesão, ainda vai prejudicar a minha coerência, tá? Querendo ou não, a coesão tem uma forte ligação com a competência 3. Lembra, a gente está fazendo um projeto de texto. E relacionar uma ideia a outra é um princípio básico da coerência, tudo bem? Então, eu não posso esquecer que uma coisa está muito ligada à outra. Bom, então, esse tipo de cobrança, ela tem sido cada vez mais cobrada pelo Enem, tá? Esse ano, analisando os textos dos alunos, dos meus alunos do ano passado, eu vejo que ainda alguns avaliadores têm tido um olhar mais rigoroso, às vezes até do que a própria orientação, né? Eu leio, releio e fico tentando descobrir o porquê que um avaliador titubeou e penalizou em 40 pontos. Uma outra questão é, você fica repetindo sempre os mesmos recursos? Por exemplo, tem gente que ama pois, e aí usa 2 pois em cada parágrafo, sendo que eu posso alternar pois, de aqueles, do que, né? Então, assim, a gente tem essas outras possibilidades. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com essas repetições, eu tenho que tomar cuidado com as inadequações, eu tenho que ver se eu estou seguindo uma diversidade, né? Estou conseguindo, né, usar dentro esses 3 tipos uma série de recursos, tá? E eu preciso lembrar também de que as coisas estejam nos devidos lugares, tá? Eu acho que esse assunto é um assunto que merece mais aulas. Claro, em outros momentos eu gosto de pegar trechos de textos e aí esmiuçando essas coisas com vocês para ficar mais claro cada coisa no seu devido lugar, tá? Bom, acho que essa é a mensagem básica que eu queria passar por agora, tá?